nós vamos falar sobre renda fixa. Essa modalidade de investimento tão utilizada no Brasil. O mercado de renda fixa, além dele trazer estabilidade na remuneração para os investidores, nós devemos lembrar também que as taxas de juros no Brasil são muito atrativas. Então, diferente de outros países, realmente investir no Brasil em renda fixa passa a ser atrativo não só pelas taxas, mas também pela estabilidade que esses investimentos proporcionam. Aqui no Brasil nós temos basicamente 3 emissores: governo federal, inclusive, em outros países nós temos governos estaduais, aqui no Brasil governo federal, no super conhecido Tesouro Direto, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar. Temos também os títulos emitidos pelos bancos e pelas empresas. E esse vídeo de hoje é justamente para a gente entender um pouco as características de cada um desses emissores. Começando pelo governo federal, nós vamos lembrar então do canal criado pelo governo por volta de 2002, que é o incentivo a que a pessoa física aplique direto em títulos do governo através do canal chamado Tesouro Direto. No Tesouro Direto, nós vamos encontrar títulos emitidos pelo governo, com prazos de vencimento já definidos no ato da sua contratação e com a remuneração pré ou pós-fixada. E para isso, o governo colocou nomes que já definem a forma de remuneração desses títulos que vocês vão adquirir. Então nós temos o Tesouro Pós, que vai estar indexado. Quando a gente diz indexado, quer dizer que vai acompanhar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Nós temos o Tesouro Pré, que já vem com a rentabilidade já pré-definida. E nós temos o Tesouro IPCA, que vai acompanhar o índice de inflação IPCA, além dos juros semestrais que esse título proporciona. É importante a gente entender que se fala muito de Tesouro Direto porque nós classificamos ele como um ativo livre de risco. É um termo que você vai encontrar quando você conversar com algum profissional, assim como eu, ou dentro dos bancos. E lembra que o objetivo desse canal é que você se familiarize um pouquinho mais com esses termos técnicos. Então, ativo livre de risco, claro que a gente não quer dizer que ele não tem risco nenhum, mas ele é o menor risco que você pode encontrar em termos de possibilidade de não receber esse dinheiro no futuro, o que a gente define como risco de crédito. Por isso, ele é um título tão ofertado para os investidores e faz também uma grande representatividade dentro de outras modalidades de produtos como fundos de investimento. Então, Tesouro Direto, ou seja, comprar títulos do governo, é você estar aplicando em títulos de renda fixa. Então, associe esse termo renda fixa, porque ele tem um prazo de vencimento e dessa forma você vai estar aplicando nos títulos que oferecem o máximo de segurança possível dentro do mercado, tá? Quando a gente parte para os títulos dos bancos, então você vai até uma instituição financeira, até um banco, conversa com seu gerente, está ali definindo as suas estratégias de investimento, você pode fazer aquisição de títulos ofertados por essa casa que você está conversando. Também pode fazer aquisição desses títulos através de uma corretora, assim como o Tesouro Direto. E quais são os títulos que um banco emite e quais são as suas garantias? Vamos lá. Quando a gente fala de bancos, nós estamos falando de CDB, Certificado de Depósito Bancário. Perceba que os nomes dos títulos, aos poucos, você vai se familiarizar e vai perceber que ele já praticamente define quem é o emissor. Então, Tesouro Pós, Tesouro Pré, Tesouro IPCA, a gente falou de governo. CDB, né, Certificado de Depósito Bancário, então a gente já remete a uma instituição financeira. Então, CDB é um título emitido pelo banco, também com prazo de vencimento já pré-definido. Por uma característica do seu emissor, normalmente esses títulos hoje têm um prazo máximo de 5 anos, tá? E ali você vai definir e vai negociar a sua taxa. Sim, existe um ponto interessante também em relação aos títulos de bancos, que conforme o valor que você for investir, nós podemos negociar a taxa de remuneração, diferente dos títulos do governo. As taxas já são definidas e iguais para todos. Assim também, dentro do CDB, você vai poder escolher o prazo máximo de vencimento, tá? E então negociar suas taxas. Tem outro título também, 2 outras modalidades de títulos que ficaram muito conhecidas dentro das instituições financeiras, que são as LCIs e as LCAs. As LCIs, que a gente chama de letra de crédito imobiliário, e as LCAs, que são letras de crédito agrícola. No caso da LCI, ela é originada das emissões de crédito imobiliários do próprio banco e tem uma característica muito atrativa para o investidor pessoa física,
que é a isenção do imposto de renda. Então, quando você aplica numa LCI, diferente de um CDB, você vai ter a isenção de imposto de renda sobre toda a rentabilidade que você acumular no período que você permanecer. Então, dessa forma, realmente é um título que fica muito interessante, muito atrativo. É importante você verificar junto à instituição que você está adquirindo esse título, aplicando, qual é o prazo de vencimento dele e qual é a carência, que é um ponto importante que eu vou explicar um pouquinho no final desse vídeo. A LCA vem da mesma premissa, mas a origem, em vez de ser de crédito imobiliário, é de crédito agrícola, mas também traz esse benefício para o investidor, que é a isenção do imposto de renda. Então, comparado a um CDB, que você sempre vai ter impostos, as LCIs e LCAs oferecem isenção de imposto de renda para a pessoa física. Então, já fica aí essa dica para você analisar junto à instituição que você vai adquirir, tá? E para fechar esse tripé de emissores, nós temos as empresas. E aí nós temos debêntures, né? Debêntures de característica conversível, então você vai ter modalidades de debêntures que você pode, ao final do prazo do título, converter em ações. E você tem a debênture, vamos dizer assim, normal, que no vencimento você vai receber o valor investido mais a remuneração. Mais ou menos em 2012, a gente tem aí a debênture incentivada, que também tem a mesma premissa que a gente comentou da LCI e da LCA. Um título emitido por uma empresa, no caso, não por um banco, por isso chama-se debênture, mas que você vai ter aí o quê? A isenção de imposto de renda também sobre a remuneração que você acumular no período. As formas de remuneração, elas vão ser definidas no ato da emissão, tá? Então aí você vai ter também que verificar qual que é o valor de emissão, qual que é o valor da rentabilidade que ela vai te ofertar, quantos por cento do CDI ou da taxa Selic, ou se ela vai ser pré-fixada. Você que vai ter que verificar ali junto ao profissional que você tá te ajudando a analisar, ou você vai acumular essas informações para o seu processo decisório. Quando você investe em renda fixa, tem um ponto, como eu comentei ali no meio do vídeo, eu queria fechar com vocês, que é o entendimento das regras de tributação. Então, é bem importante, quando você aplicar em renda fixa, você saber que se você precisar resgatar esse dinheiro, ou seja, se você precisar vender esse título antes de 30 dias, você vai ter um imposto chamado IOF. O IOF ele vai incidir sobre o ganho que você acumular nesses primeiros 30 dias. No 30º dia especificamente é que ele vai zerar. Então é importante que vocês estejam atentos e realmente para investir sem ter que pagar esse imposto a mais. Porém, existe o imposto que é devido e que independente do tempo que você fique, você vai pagar, que é o imposto de renda. Mas ele também tem uma característica bem importante. Conforme o prazo que você fica, essa alíquota de imposto de renda ela vai se reduzindo. A gente vai deixar aqui do ladinho uma tabela para vocês entenderem, mas funciona assim. Até 180 dias, a alíquota que vai incidir sobre o rendimento que você acumular nesse período vai ser de 22,5%. De 181 a 360 dias, essa alíquota vai cair para 20%. De 361 a 720 vai cair para 17,5% e acima disso 15%. Então, se você ficar mais de 2 anos em um título de renda fixa, o imposto de renda que vai incidir sobre o ganho é de 15%. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo para vocês e até a próxima!